Fala, conterrâneos! Ora, se não é seu YouTube SLT favorito, tava meio bad aqui, porque tava uns vídeos meio pesadão e tal. E agora, para descontrair um pouco a vibe, galera, a gente vai falar sobre o renomado dono daquele site que a gente não pode pronunciar, que é tipo Voldemort, tá ligado? Que é o site onde vende vidros, sabe? Aqueles vidros super tops e tal, onde tem uma galera gente boa, tá ligado? Uma galera que não pode entrar com o nome Poucos sites no oficial. mundo alcançaram esses números, com Vamos bilhões lá de então. visualizações por mês e o império construído no ramo do entretenimento adulto. A Ah, plataforma está em dar os créditos aqui. Eu tava vendo o vídeo do Digo Black, que é o cara que é parceiro do Planeta Novo aqui. Mano, muito bom, cara. Acompanha o canal deles lá, dá uma moral pra eles, muito bom. entre os sites mais acessados da internet, ultrapassando inclusive grandes nomes como Netflix, Amazon e Twitter. Caraca. Mas quem seria o homem dono desse site estaria por trás disso tudo? No vídeo de hoje vamos te contar quem é o dono de um dos sites mais acessados do mundo. Pior que é acessado, mas assim, cara, ninguém praticamente cria conta, cara. É bizarro, porque, né, eles se autossustentam através de anúncios de produtos. Cara, é muito bizarro, cara. É muito bizarro. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no Xará. canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar Boa, sobre o Brunão. dono do Vídeos, né? Não entendi vidros. porque me chamaram pra fazer esse vídeo aqui. Hoje a gente tá com o Lucas Seca, especialista no assunto. Especialista no assunto? Como assim? O cara trampa lá? Porra, isso aí é loucura. Velho. Especialista no assunto é muito forte. É muito forte, Pra poder cara. falar tudo sobre esse site de cabo a rabo, né? Uma grande curiosidade, tá? Quem é o dono? Pois é, um negócio que passa muito Sim. batido. E eu, inclusive, queria saber quem é o dono de todos. Os sites? É. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mentira. Certo? Vai ter do... De todos, não do precisa falar. Hub. Não, do Hub, isso. Fala só Não uma parte precisa do falar, Only, não é. do Only não. Mas o Only é bem fácil, é só jogar no Google aparece. Ah, é só Parece? aparece de quem é desses sites de... Os sites adultos que são sites mais bem adultos, né? Bem mocados. quentes. Até porque é meio. Mano, imagine você chegar pelo menos na aba normal, né? Na anônima, foda-se. Mas tipo, você chegar na aba normal e perguntar uma pergunta dessa, cara. O Google buga, ele não sabe o que dizer pra você. Vai mostrar umas 1000 imagens todas assim, censuradas, tá ligado? Porque tem um monte de complicação. bugado. Por exemplo, o Xtal, né? Ele tem uma ideia de ser um YouTube mais livre. Essa é a ideia do criador, inclusive, né? Tem um YouTube que você pode postar qualquer coisa. Não era simplesmente pra conteúdo adulto. Depois É meio foda, cara. Essa, mano, é muito foda, cara. É bizarro, tá ligado? Porque, tipo, alguém normal, assim, entra nos bagulho desse, nessas rabbit hole, assim, louca, assim, desses YouTube que é meio alternativo, tá ligado? Tipo, Vimeo. Vimeo acho que é um YouTube bem bugado também, cara. Cheio de, tipo, os bagulho assim, soft, tá ligado? YouTube, meu, ele pistola na hora, cara. Se algum bagulho pesadão, ele pistola na hora. TikTok também tem uma ferramenta, mas são ferramentas boas pra encontrar essas coisas. virou isso, virou um nicho. E lá você pode postar o conteúdo adulto como se fosse você. Só que nisso eu posso postar um vídeo, por exemplo, de uma atriz. Uma atriz que não quer que seja postado lá. Ela só vende esse conteúdo numa plataforma lá, o Only, igual tu falou. Uma plataforma fechada, certo? E ela não quer que fique lá no X, pra todo mundo ver. Entendi. E aí o cara vai lá e posta. Então o cara faz um uso de um conteúdo Tem que um vai... tal daquele Romenade também. Eu acho que eu ouvi falar na live do. Olha só, cara. Mas é sério, cara. Você entra na live do. Mano, você entra na live do Renan, cara. Você sai sem neurônio, cara. Você perde neurônio. Você tem que ouvir tudo no baixinho, assim, cara. Porque vai sair um donate ali que vai ou te prender por algum motivo. Você vai ser preso por, né? Ou, tipo, sua mãe vai abrir loucona assim. E aí, mano, que você tá vendo aí? Que esses gritos aí, esses gemidos, tá ligado? É foda, mano. Live do Renan não dá pra ouvir. Tem que ouvir de fone, cara. dele. Ou então o cara pode pegar ele e uma ex-namorada e postar lá, como se fosse consensual. Tem uma série de problemas aqui pesado, que pode acontecer, e por isso existe um interesse desses caras de continuar no anonimato, certo? Eu lembro Sim. até que os caras postavam filme vazado, né? Também, isso, tipo acontece. assim, que nem saiu agora o Minecraft. Aí já entrava lá 2 dias depois, já tava lá no Minecraft inteiro. É, então. Era a ideia do criador, inclusive.
tá ligado? A ideia do criador era essa, tipo assim, Da que liberdade postasse pra qualquer turma. coisa por lá. Era como se fosse uma portinha da Deep Web dentro da Sim. internet normal, tá ligado? E hoje eu quero saber qual que vai ser a meta de likes, então. Bom, esse vídeo interessante aí, né? Então, 69. 8.500 likes. 8.500 likes, então. E a gente vai começar falando sobre quando... Pera aí. Eu vou deixar meu comentário. Reagir em live. Meta de likes. Acho que dá, hein? Quando foi lançado o site, lá em 2007. E quem é o Nossa. criador? O criador é um francês 2007. chamado Stéphane Michael Paquot. Ele é praticamente desconhecido do grande público, não tem muitas Claro. fotos dele, ele O nunca cara deu não é entrevista. louco? O cara não é maluco, cara? Mano, você é um francês, cara. Ele não fala em público, ele inclusive não aparece na empresa dele. A empresa tem uma sede oficial e tudo mais, e ele não vai lá. Poucas pessoas têm contato com ele e conseguem conversar com ele. Inclusive, pô, grandes jornais já fizeram matéria sobre o assunto e nunca conseguiram uma chegar única no palavra cara. dele. E isso tudo, obviamente, é uma forma de blindagem por conta dos problemas legais que um site desse tipo tem. E ele é um Sim, empresário é muito merda. poderoso, tanto no ramo quanto em outros ramos, certo? E a ideia, quando ele criou o site, como a gente falou, era criar ali um YouTube mais liberal. E acabou achando então um nicho, certo? então. Que fez explodir o site. Na época, como que funcionava o consumo 2007, de não conteúdo é adulto? tão Você tinha que ir no antigo. camelô, comprar um DVD, que já era a forma mais barata, né? Tinha um DVD pirata, você comprava lá e você assistia. Ou então, você ia na locadora, certo? Locadora tinha um espaço. Nossa, mano. Tinha aquele espacinho que criança não vai. Tinha aquele espacinho que você chegava na locadora assim, o cara já me dava um olhar assim pra você. E aí, mano, o que você tá fazendo aí, filho? O cara já dava aquele olhar pra você, sério. E tinha toda. Meu, ir na locadora e ter aquele lugarzinho Tinha uma lá. área da locadora que era pra filme Área adulto. restrita. Que tinha, sei lá, uma cortininha, um bagulho assim, e aí você passava por aquilo e ia lá e escolhia. E tipo assim, podia entrar uma família com, sei lá, uma senhora e 4 crianças nesse momento locador, e via você saindo daquela área que todo mundo sabia que era filme desse tipo, tá ligado? Então era um negócio que demandava Bizarro. um tipo de cara de pau, certo? Tipo assim, você não podia só assistir, inclusive antes do filme pirata, você só tinha um filme ali alugado. Então demandava uma cara de pau e não era seu o conteúdo também, certo? Então era um conteúdo caro de se ter e também era um conteúdo difícil. Não é todo mundo que tinha essa coragem de ir atrás. Nessa época aqui, surgem os sites. O primeiro site grande é justamente esse. Então ele passou a receber mais de 2 bilhões de visitas por mês. E durante muito tempo ele foi o terceiro site. Porra, caraca, velho. Mais acessado do mundo, na frente de Facebook, de tudo, absurdo, cara. pô. Tá ligado? Tipo assim, na frente literalmente de tudo. E bom, quem é o Stéphane Paquot, né? Que foi o cara que criou tudo isso. Ele era um cara que era do Programador. TI, ele já entendia dessa área, já sabia muito bem como programar um site, coisa do tipo. Fez uma estrutura ali onde o site aguentaria tantos uploads igual tem, porque todo dia milhões de vídeos são upados por ali. E ele inclusive costuma usar algumas empresas de fachada para poder proteger o nome dele, proteger a empresa dele. Então ele já tinha estudado como ia ser feito isso e estruturou tudo antes de criar o negócio. Tanto é que o site tem divisões em vários países, como por exemplo, lá na Alemanha, na Holanda, e principalmente na República Tcheca. Ele é um cara que, como a gente falou, nasceu na França e o nome dele aparece em registros empresariais de outras empresas, não diretamente do site. Ele é dono da holding que é dona do site, que se chama WGCZ. Inclusive, muita gente defende uma teoria de que ele não seria o cara mais. Que ele teria vendido esse site em algum momento. Provável. E que ele teria ficado com o comando. Certo? Então ele é o cara que continua comandando a operação, que ele realmente criou, que ele realmente foi dono, e que hoje ele é uma espécie de bode expiatório. Para quando você pesquisar isso aqui, você tem que ir um pouco a fundo, ficar muito curioso com a vida dele, ele não dá nenhuma informação, e você fala, esse cara aqui, certo? Mas tem um outro cara ainda por trás disso. Sentido. Ou às vezes até mesmo ele, né? Tipo, disfarçado, não sei, joga umas informações assim, e às vezes nem é nada aquilo, às vezes o cara não é nem francês. Não é lugar nenhum. Aí tem uns caras que é gênio, pô, em se esconder assim, tá? Se o cara manja, se o cara manja de TI, mano, aí o cara faz sentido o cara fazer uma parada dessa. 007, porque tipo assim, ele é um cara que ele é muito visado. Faz muito tempo que essa pergunta é feita pelas mídias, sabe? Tipo, o The New York Times já fez matéria, todos esses grandes jornais já fizeram matéria em algum momento e chegaram nesse mesmo nome, chegaram nesse mesmo endereço. Até a gente fez um vídeo sobre isso há uns 5 anos atrás e eu consegui mostrar como é que era a fachada lá.
certo? A fachada que fica na República Tcheca, fica lá na Praga, né? Pô, ficar na República Tcheca também é forte, né? Ele foi safado. Ele foi safado nisso aí. É basicamente um local pequenininho. Sabe esse local onde tem normalmente, sei lá, dentista particular? Aí você vai lá e pega uma salinha e entra lá e tal. É um local desse. E quando você via a fachada, não tinha nada fã do site. A única coisa que tinha falando é da WGCZ Holding, que é a empresa que manda nesse site. E bom, algumas poucas pessoas que tiveram contato com ele, que são ex-funcionários ali da empresa, já chegaram a dar informações sobre ele e falam que ele é um homem obcecado por privacidade e controla absolutamente tudo. Então, se um funcionário, por exemplo, dá qualquer vacilo que coloque ali em xeque a imagem dele, o cara roda na hora, tá ligado? E as pessoas que vão conhecer ele têm muitos anos de empresa. Então ele se blindou muito bem para que ninguém tenha acesso, inclusive ninguém de dentro da empresa. E bom, tudo isso gerou um lucro para ele absurdamente grande. Certeza, hoje tem uma cara? fortuna que passa dos 500 milhões de dólares, né? Uma coisa, tipo assim, espantosa, né? Para quem é dono de um site, né? É absurdo, pô. E a empresa dele, a holding dele, é dona de outros sites, como por exemplo o XNXX, né? Que esse aí eu acho que não vai pegar, né? O YouTube, será que pega esse aí também? Acho que não. Né? Esse aqui também é um dos mais acessados do mundo, é o top 10 também do mundo, esse aqui. Tem o Bang Bros, que é um outro top 10. Tem a Private Media Group, que esse aqui faz parte da criação do conteúdo, certo? E aí dentro da criação de conteúdo tem filmes que são feitos, vídeos que são feitos e também aquelas lives, onde tem as Kangirl, né? Que ficam lá, tipo, se exibindo, coisa do tipo. E ele também é dono da Penthouse Magazine. A Penthouse, ela não é tão famosa aqui no Brasil. Ela já foi lá um tempo atrás, mas lá nos Estados Unidos ela é muito famosa. Ela é a concorrente direta da Playboy. As duas concorrem pra ver quem é a líder, entendeu? Então ele é dono dessa revista também e também faz... conseguiu uma grande empresa. Essa outra grande empresa hoje é dele. Pô, inclusive a Playboy, que nem tu tava falando ali de como fazia antigamente pra ver algo mais explícito. A Playboy era muito forte no Brasil, né? Hoje em dia não é, tipo, não vejo, porque também revista, né? Nenhuma isso, meio que... Isso é até bom pra gente comparar, porque, tipo assim, hoje seu avô vai falar, seu pai vai falar, pô, hoje essas famosas tudo fazem only, não sei o que, papapá. Só que na época do seu avô, do seu pai, a mulher mais famosa do Brasil normalmente pousava na Playboy. E era uma mudança de chave na vida dela. Tipo assim, a mulher ficava famosa, tipo, fez uma novela, ficou muito famosa. Todo mundo ia perguntar pra ela, e aí, vai pousar na Playboy? Porque era muito comum. Então, tipo assim, Xuxa, todas essas aí, tipo, em algum momento deram uma passada por lá. Mesmo que foi um negócio... Cláudia Raia, Cláudia Hanna, que virou piada no Brasil, porque tinha muito pelo e tudo mais, né? Então, tipo assim, era bem comum, tá ligado? E até 2009, 2010 ainda era bem comum. O que quebra isso justamente é, né, a entrada dos sites adultos. Então ele é dono ali, a gente pode falar que ele é dono de uma empresa de produção, de uma empresa de distribuição, que seria o site, e também dos sites de live. Ou seja, a empresa dele é autossuficiente. Ela produz, ela distribui e entrega diretamente para o consumidor final. Com isso, em 2022, estima-se que a empresa dele faturou 150 milhões de dólares. Porra, uma grana bem alta, né? Tanto é que alguns anos antes, em 2012, o então dono da MindGeek, que é uma empresa canadense, essa empresa é totalmente diferente, tá? Ela controla ali o hub, que você tava falando, o amarelinho lá, os tubos vermelhos, né? Tubos vermelhos era forte também, uns 20 anos atrás. E alguns grandes sites, vários sites muito grandes aí, todos inclusive incluídos aí nesse top 10, né? Mas tudo isso de uma forma pública. Eles colocam lá os executivos para aparecer, eles vão lá e patrocinam, sei lá, um podcast famoso, ou então patrocinam um evento de games, algo do tipo assim. Eles sempre foram muito, né, públicos. Então, com isso, Fallen Tillman, que era o cara que tava mandando na empresa, na MindGeek, tentou comprar o site. Só que a proposta teria sido de cerca de 120 a 150 milhões de dólares. O valor em si não era o que ele queria, né? O Pacu queria um pouco mais do que isso. Só que ele estava disposto a vender o site porque ele já queria se livrar daquele BO. Ele sabia que era um BO. E aí entrou uma coisa que complicou. Porque ele queria continuar cuidando do site, e eles não queria que ele saísse do projeto. E também ele não gostava da forma como os sites da MindGeek operavam. Ele falava que em algum momento os sites da MindGeek iam ser processados. Em 2020, então, o Hub, né, que é o maior deles, enfrentou denúncias internacionais sobre hospedagem de vídeos ilegais. Então, nessa época, a MindGeek teve que apagar milhões de conteúdos de todos os seus sites e perdeu algumas parcerias muito grandes que eles tinham. Porque cara, eles eram públicos. Mas é foda esses bagulho porque, tipo, deve ter milhões de upload, cara. Imagine, mano. Mesmo que o cara configurasse uma IA, mano, é muita treta isso aí, cara. Mostravam que era dono, tudo mais, tal. Eles conseguiam parceria, por exemplo, com a Visa e Mastercard, tá ligado? Caramba, forte, né? A Visa e o Mastercard patrocinar um... Pois é, você entrava lá e você conseguia usar o seu cartão de crédito pra poder assinar conteúdos lá dentro. Hoje você não consegue se ele for da Visa ou da Mastercard,
entendeu? Por conta dessa punição que a MyDick sofreu. Então a MyDick também teve que excluir milhões de vídeos. E por que teve que excluir? Exato. Porque ali a gente tinha conteúdo, como eu falei, que não é autorizado pelas duas pessoas, conteúdo de outras pessoas, de outros criadores, conteúdos de vingança. O cara tinha ali um conteúdo com a namorada dele, ela terminava com ele, e aí ele ia lá e postava esse tipo de conteúdo. Conteúdos com crianças, tá ligado? Conteúdos com animais. Eu vi que tinha até abuso também. Nossa, tipo assim, velho. tipo, o vídeo foi gravado, só que a relação não era consensual de, tipo, da menina, etc. E aí, pô, tudo isso acabou sendo juntado ali num processo e eles tiveram que apagar tudo isso e ainda pagar alguns milhões de dólares, né? E bom, aí entra aquela grande questão. E como que no meio disso tudo eles conseguem sobreviver, né? O site, como que eles ganham dinheiro? Basicamente eles ganham com publicidade, banners, pop-ups, vídeos no site, que aquilo lá, né? Hoje em dia é tipo bet, né, mano? Bet, pronto. Mente o seu, não sei o quê. Sozinho em Balneário Camboriú? Isso, vem esmagar minha rata. Também tem o serviço pago premium, que é pra quem já faz assinatura lá dentro, né? Que daí é o Red, né? O modelo Red. E tráfego interno cruzado. Isso daqui, cara, é algo que eles conseguem fazer. Por quê? Porque a pessoa não deixa de consumir o produto, mesmo que o site seja filha da puta. O Facebook não consegue fazer isso. O que é o tráfego interno cruzado? É você abrir o site e automaticamente abrir outro, entendeu? Então você abre ele, já abre outro junto. Aí o que acontece? Conta 2 visualizações. Então ele coloca a publicidade aqui, coloca na outra. Em vez de ele ter uma publicidade, ele tem 2. Entendi. Entendeu? Bah, então é bem esquematizado o negócio. É bem esquematizado e tem várias violações, né? Porque isso não pode ser feito, inclusive. Mas aí que chega a grande questão. Como que você chega no cara? Você tem os mesmos crimes que aconteciam na MindGeek acontecendo lá dentro desse site. Você tem essa violação aí do tráfego duplo, né? Mas como que você chega nele? Não chega nele. Não tem como chegar nele, basicamente, certo? Porque o cara é totalmente reservado. Inclusive, não só ele. Os grandes nomes ali, os caras que dirigem mesmo a empresa, também são reservados. E nenhum desses grandes nomes nunca saiu da empresa para poder contar, esses caras fazem isso para poder dedurar, tá ligado? Tanto é que em 2020 e 2021, várias ONGs se reuniram pedindo o fim do site, porque falavam que o site estava nem aí pra segurança, inclusive de como uma criança vai entrar ou não no site, certo? Então, em 2024 também, alguns anos depois, a Comissão Europeia pediu ali informações sobre como eles pretendem proteger menores de idade, como que vai ser feito isso no futuro. E tem um tempo exigido, tá? Em 2026, os sites que não tiverem registrado de forma adequada, que não tiver algum tipo de filtro ali de peneira e tudo mais, vão deixar de funcionar. Então a MindGeek tá correndo atrás disso, eles estão correndo atrás disso, certo? Só que por enquanto não houve uma resposta. Ou se houve uma resposta, ela não foi tornada pública, né? E bom, no geral, atualmente, a situação é essa. Um grande império que a gente não sabe quem é o cara direito, não sabe quem comanda direito, que eles não respondem reclamações, nem do governo, nem da mídia, nem da sociedade, e que tem 3 bilhões de acessos mensais, cara. Inclusive, eles ultrapassam várias redes sociais, e se a gente contar a road inteira, eles passam dos 6 bilhões de views. E aqui a gente vê, por exemplo, como aquele negócio do tráfego duplo funciona, né? 3 bilhões no maior site, no 6 bilhões já vai no levando todo. pro outro. Que já leva pro outro. Cara, o pior é que eu não sei só eu, não sei se comenta aí se você também achou assim, mas pra mim, o site aí do vídeo, né? Eu achei que ele era brasileiro, tá? Ele é muito abrasileirado, mano. Não sei, tipo, ele tem uma vibe como assim de, tipo, sei lá, de ter sido criado no Brasil. Olha lá, os caras também já ficam. E eu passei minha vida toda achando que Isso é um algoritmo, né? Tinha sido um brasileiro. É um site bem construído pra ficar julgando o que a pessoa quer. Eu acho que em todo lugar a pessoa deve achar que é do país, tá ligado? Sabe o que eu descobri, mano? Eu vi um print de uma tela de um cara, e aí o cara tinha vários desses sites baixados com um aplicativo, mano. Nossa! Deve ser massa, tá? Ter esse Quem que tem um aplicativo do site doente? Quem cria uma conta, cara, vinculada com e-mail e bota nome ou foto, cara? Ele baixa fora da... Porque nas lojas não pode, né? Tipo, na loja da Samsung não pode. Nem Será que não? Não tem, pô. Aí, qual que é a pira? Ele baixa por fora. Aí será que não? Cheio de... Vamos ver aqui. Desse site eu acho que não vai ter mesmo. Porque eles são muito cracudo, né? Não vai ter, eu acho. Não tem. Pesquisei. Vai estar no teu histórico aí? Pois é. Pesquisei no Hub. Tá no seu histórico. Aí aparece Telegram pra baixar. Eu acho que de coisa pornográfica assim, o que é liberado é o Telegram mesmo. O Telegram também é outro que absurdo. Tá no caminho aí de ser censurado em breve, né? Logo mais. Inclusive, um recadinho rápido aqui pra vocês. Se você curte assistir jogos de futebol, NBA, Premier League, você pode fazer isso de graça. Tá. Galera, esse é o vídeo. Um vídeo bem engraçado de fato. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreva.
inscreva no canal e tchau.